Então agora nós vamos para a ficha número 2. Na ficha número 2, nós temos aqui, foi mal. Nós temos 2 textos. Então na ficha número 2 a gente vem falando de algumas características do artigo de opinião, a divisão da sua estrutura, né, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí nós temos o texto 1, pais devem estabelecer limites, que é muito interessante. O texto 2, combate a cyberpedofilia, que também é um texto muito interessante. E o texto 3, né, que é tipo só uma manchete sobre o aborto em discussão, que é até uma questão muito atual. Os 3 temas trazem questões atuais, né? Aí nós temos a número 1, escreva o assunto e a finalidade ou objetivo de cada texto. De cada texto, ok? Então nós temos aí, texto 1. Qual que foi o tema abordado lá então, né? Você vai discutir esse tema. Então lá fala de quê? Fala principalmente da limitação de internet para jovens e adolescentes, que é preciso estipular um limite. E lá fala também que apresenta o ponto de vista e defende uma opinião. Esse ponto de vista do autor, ele é apresentado e é defendido. Depois nós temos o texto número 2, que é da cyberpedofilia. Então, pergunta novamente, a finalidade ou o objetivo. Então, a finalidade é o combate a essa cyberpedofilia, que a gente sabe que está acontecendo demais. E o objetivo do texto é informar de forma detalhada sobre o assunto tratado. Depois a letra C, o assunto abordado é sobre o aborto, que é um texto muito pequeno, a gente consegue identificar isso com facilidade. E o objetivo desse texto é informar de forma mais sucinta, né? Porque o texto é muito sucinto, quer dizer, muito reduzido, sobre o assunto tratado. Então, essa é a questão número 1. Depois, a questão número 2, pergunta, todos os textos que você leu tratam de questões polêmicas, em qual texto o autor apresenta uma questão polêmica, se utilizando de argumentos, e pode ser considerado um artigo de opinião. Então, primeira coisa, você leu no qual dos textos que trata o texto 1 trata da questão de questões polêmicas? Todos os textos trazem questões polêmicas? Sim, isso nós não podemos negar. Agora, qual textos apresenta realmente uma questão polêmica que se utiliza de argumentos para defender essa opinião? Somente o texto 1. Somente o texto 1 apresenta esses argumentos que defende realmente essa opinião. Depois, questão 3. Encontrando o texto no qual o autor defende uma opinião, um ponto de vista sobre o tema polêmico, responda. Qual é a questão tratada pelo autor? Então, essa questão tratada aí ficou fácil, né, gente? É a internet limitada para adolescentes, que é uma questão que a gente conversa tanto com vocês, né, e pede tanto, e os responsáveis também. Qual a posição defendida pelo autor nesse mesmo texto? Então, o que ele defende? Ele defende que os pais precisam estabelecer esses limites. Se for em casa, se for em lan house, tanto faz. Cite pelo menos 2 argumentos utilizados pelo autor para defender sua posição. Então, ele utiliza 2 argumentos aí, né? Quando ele fala que os pais devem limitar o uso da internet, porque os adolescentes têm dificuldade de ter autonomia para estabelecer os próprios limites. E depois, quando ele fala de limitar a internet, quando os adolescentes estão com notas baixas na escola. Então, são 2 situações que ele coloca. No trecho, são os pais que devem buscar estabelecer limites no uso da lan house e internet. A palavra destacada, que devem, né, é um verbo, demonstra que o autor utilizou qual modo verbal. Então, qual foi o modo verbal? O modo é imperativo, gente, quer dizer no sentido de ordem, porque é o pai que tem que, o responsável é que tem que definir isso. Qual é a ideia desse modo, que esse modo verbal expressa nesse caso aqui? Então, a gente sabe que ele é o modo imperativo, que o modo imperativo ele expressa o quê? Um pedido, um convite, uma ordem, um comando, um conselho. Então, aí você vai colocar qual desses sentidos que você acha que foi trabalhado melhor dentro do texto. Número 4, a gente vai terminar aqui rapidinho. No texto 2, o autor dá algumas dicas e cuidados para que o internauta possa navegar na internet com mais segurança. Cite pelo menos uma dessas dicas. Então, aqui ele fala claramente no texto.
né? Que é uma das dicas que ele fornece a disposição física do computador, por segundo ele, uma localização mais pública na casa ajuda no controle. Então quer dizer, quando vocês vão para a Lan House é mais difícil da gente ter o controle. Quando você usa a internet dentro de casa é mais fácil para a gente controlar. E é isso, ok? Então até daqui a pouco.